A palavra que o Senhor nos trouxe para hoje está no livro de Marcos, capítulo 4. Abra comigo o Evangelho de Marcos, né? Capítulo 4. E, assim, da última pregação que nós trouxemos aqui, o Senhor está falando fortemente para nós firmarmos na fé, porque as ondas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus está conosco. Então, a palavra continua nessa direção, sabendo aí que ventos fortes estão soprando e vão soprar mais forte ainda. Então, Deus está chamando a igreja para meditar nessa palavra de hoje, que fala sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Então, essa palavra, talvez você já tenha ouvido a pregação de uma outra igreja, ou aqui mesmo, não me lembro se já pregamos essa palavra, mas Deus está trazendo para nós uma meditação sobre por que as tempestades na vida do cristão. Por que Deus permite as tempestades? Então, abram comigo a Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ver do verso 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Vocês acharam, amém? Glória a Deus. Então a palavra diz assim: tarde naquele dia, Jesus lhes disse, passemos, aos seus discípulos, né? Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se uma grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, meu Deus, o cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a tua igreja, essa direção que o Senhor tem dado para nós sobre a fé, a importância de estarmos, Senhor, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. E hoje o Senhor vem falar sobre as tempestades que nós passamos por ela, como é que tem sido. Senhor Deus, hoje a tua igreja aqui, Senhor Deus, está pronta para te ouvir. E também, Senhor Deus, eu me coloco, Senhor Deus, para que o Senhor fale através da minha pessoa, Senhor Deus. Não importa o que eu diga, eu quero que eu venha do teu trono, Senhor Deus. A palavra venha do Senhor. Nós queremos, Pai, que tu traz para nós agora o entendimento dessa mensagem para essa noite, perante essas situações que nós temos vivido, aquilo que nós vamos passar ainda, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, desde já nós queremos, Senhor Deus, sermos obedientes com nossos ouvidos, Senhor Deus, firmando em Ti, para que o Senhor traga o esclarecimento que nós precisamos e que nós não saímos daqui acrescentados da nossa fé, Pai. Nós te agradecemos essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então quando a gente fala em tempestades, né, os crentes, os cristãos já estão muito acostumados, a mesma coisa de falar em tribulações, mas assim, é uma coisa assim a gente tem visto assim muitas lutas, né? Então, o que nós vamos falar hoje aqui sobre Jesus acalmando essa tempestade? Nós vamos ver que as tempestades, elas são inevitáveis na vida do cristão e na vida de todo mundo. Então, ela não escolhe rico, pobre, doutor, analfabeto, não escolhe raça, não escolhe crença. Se você é cristão, se você não é cristão, a tempestade vem. Então, elas são inevitáveis. Então, a primeira coisa que nós todos já sabemos, isso não é uma pregação, não é uma novidade, que antes de você aceitar Jesus ou depois que você tem Cristo na sua vida, a tempestade é uma situação normal que ela aparece na nossa vida. Então, e às vezes essa tempestade nós estamos falando o que é isso? Elas são inevitáveis. Às vezes é um acidente que acontece. Eu me lembro, um ano atrás,
tudo bem lá em casa, de repente minha esposa está descendo o degrau da escada e um pisão em falso, que ela escorregou o pé, foi um acidente terrível, que quebrou, fraturou, e ela, por conta disso, ela ficou mais de um ano, né, de molho, se vocês se lembram, e o sofrimento, e graças a Deus que passou, né, que ela hoje, ela consegue caminhar, tal, então fez cirurgia, né. Então, às vezes nós estamos falando aqui de um acidente, nós estamos falando às vezes de uma enfermidade, está tudo bem na sua vida, de repente uma enfermidade, né, imagina a pessoa que vai passar por um exame de rotina e vem um diagnóstico pesado na vida dele, né? Um diagnóstico de uma doença crítica. Então imagina a vida dessa pessoa vira de perna para o ar, né? Um acidente, um carro, né? Está tudo bem, de repente você tem um acidente com o seu carro, bate, às vezes você não tem seguro. As coisas assim, de uma hora para outra, quando essa tempestade ela vem, que elas são inevitáveis, pode acontecer com qualquer um, de repente tenha acontecido na vida de alguém aqui presente, ou está acontecendo. Então é uma coisa inevitável. Não adianta você falar o seguinte, não, se eu fosse mais crente ou menos crente, teria evitado. Não adianta você falar, se eu fosse uma pessoa mais abonada, não aconteceria comigo. Não, né? Uma perda de alguém muito querido, né? São assim, tempestade que ela vem e você não sabe a hora nem quando. E glória a Deus que Deus tem nos livrado de tantas coisas, né? Terríveis. Um assalto, uma situação de uma reação inesperada que você nunca imaginou. São tudo tempestades inevitáveis. Você está tudo bem agora, daqui 5 minutos, 10 minutos, não. Então, glória a Deus que Ele tem nos guardado. Glória a Deus que a gente tem um Deus que, um guarda de Israel que não dormita nem de dia e nem de noite. E também, outra coisa da tempestade que nós vamos ver, que você vai concordar comigo, que elas são inesperadas. Ela não manda aviso, amanhã vai acontecer um acidente com você, amanhã você vai ter essa situação, uma demissão, né? Uma situação assim crítica que você é pego de surpresa. Então, veja bem, então, o que nós falamos? Que as tempestades, elas são, primeiramente, elas são assim inevitáveis, né? Vocês concordam comigo? E também elas são inesperadas. A palavra que nós estamos vendo aqui hoje, nós vamos ver que quando aqueles discípulos pegaram o barco para estar rumando para o outro lado da margem, estava tudo bem. Não existia nada, não existia nenhuma situação. E por que é que fala que um vendaval, uma tempestade de vento aconteceu ali, né? Inesperadamente? Porque o lugar que nós estamos falando é no Mar da Galileia. E para quem já estudou a Bíblia, nós já falamos sobre isso aqui alguma vez. O Mar da Galileia, na realidade, não é mar. É um lago de água doce, né? Mas é tão grande. Tem lá 14 quilômetros de largura e uns 20 quilômetros de comprimento. Então é tanta água que as pessoas chamam aquilo ali de o Mar da Galileia. Mas o Mar da Galileia tem uma situação muito particular que acontece. Ele está entre as montanhas de Golã, né, que ficam como se fosse um vale cercando aquele lago. E bem ao fundo tem o Monte de Hermon, que tem o cimo dele, fica sempre cheio de gelo, né? Tão alto que ele fica cheio de gelo. E ali o que acontece? Os ventos, desce um vento gelado, represa nas montanhas de Golã e bate na água e forma um vento inesperado. É uma situação assim típica daquele lugar, que de uma hora para outra não tem nenhum sinal de chuva, de vento, de nada. E de repente aquele vento aparece, do nada. Então, é uma situação inesperada. Aqueles discípulos, eles não esperavam aquilo, estava tudo bem ali no bar com Jesus. E então, imagina ali a situação. Então, Jesus chega naquele bar, cansado, depois de um dia de
com a multidão, curando, libertando, né? Quem fala o dia inteiro, chega à tarde e está cansado, né? Quem é professor aqui, né? Sabe quanto cansa, né? Ficar falando. Eu, por exemplo, quando eu ministro palestra o dia inteiro, fico quebrado. Quando eu faço palestra 4 horas, das 8 ao meio-dia, 1 hora, eu fico à tarde e já estou em bagaço. Então Jesus chega cansado, né? E fala para os discípulos, pega o barco, vamos para o outro lado, para outra margem. E ele cansado, ele está ali. Primeira coisa que ele vê lá, uma almofada, ele vai num cantinho e se ajeita e dorme, né? Tão cansado que ele estava, ele dormiu. E aí o que acontece? Vem um vento forte, a palavra aqui que nós lemos, né? Diz que um vento, levantou-se um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Então era um vento muito forte, não era assim um ventinho qualquer não. Então era um vento terrível. E aquilo ali foi de forma inesperada que aconteceu, né? Então não se esperava aquilo ali. Então nós estamos vendo aqui uma situação que a tempestade ela vem, ela é inevitável, ela é inesperada e ela também é inadministrável. O que é isso? Quando você é pego de surpresa, é uma situação que você foge ao seu controle. Tem situações que aqueles pescadores que estão ali no barco, né? Aqueles discípulos, a maioria deles uma grande parte deles eram pescadores. Pessoas experientes, conheciam aquele lago como a palma da mão. Eram pessoas que falavam, não, eu conheço tudo de barco, eu nasci, fui criado em cima de um barco, nesse mar aqui. Mas, quando vem a tempestade, além dela ser inevitável, ser uma inesperada, ela também é inadministrável. O que é isto? Por mais experiência que aqueles discípulos tinham de pescadores, o vento vem de tal forma, de tal força, que as águas que entravam dentro do barco, eles não davam conta de jogar fora. Então, é um sufoco. Então, pensa você que situações que você é uma pessoa experiente, é uma pessoa que administra bem a sua família, é uma pessoa que cuida bem da sua finança, é uma pessoa pé no chão, mas tem hora que vem uma tempestade na sua vida que as coisas tiram tudo do lugar. Você fica perdido, você não sabe nem para onde correr, nem para onde começar. E aquilo ali leva ao desespero. Então, por mais motorista que você seja, pensa um corredor de Fórmula 1, super experiente, mas se ele vai indo numa pista, de repente, do nada, ele pega uma água na pista e o seu carro faz aquela aquaplanagem que eles falam, né? Aquaplanagem. Você perde o controle do volante. Não adianta você virar para cá, você sabia que tem que virar para cá, mas o carro não te obedece. Se alguém já passou por situação assim, é terrível. É terrível. É terrível. Uma vez, quando chove assim pouco, é um perigo. O asfalto fica molhado, aquela terrinha que está por cima fica fácil para o carro deslizar. Então você tem que manter a distância de quem está na frente, né? Uma vez o trânsito parou e eu estava a uns 5 metros por aí, uns 10 metros do carro da frente, no máximo, né? Freiei, o carro foi deslizando. Você não tinha jeito, você não tinha o que fazer. Brecado já estava, né? Mas você não estava mais no seu controle. Ah, meu Deus, e o carro parou sem bater no da frente. Porque você não tem mais o que fazer. Então, quando vem uma tempestade, que eu estou falando aqui, a tempestade ela vem e ela te traz a coisa de uma forma tão grave que por mais experiente que você seja em finanças, por mais experiente que você seja em administrar os assuntos de família, ela te arrebenta de uma forma que você não tem controle. Então, a tempestade ela também tem essa característica, né? Que ela é inevitável, ela é inesperada e também inadministrável. Mas ela tem uma coisa boa. Ela tem uma coisa boa, porque todas as tempestades, ela é pedagógica, ela é instrutiva. E quando ela acontece na nossa vida,
nós aprendemos alguma coisa. É nessas tempestades que nós crescemos, é nessa tempestade que a pessoa amadurece, é nessa tempestade que você fala assim, se eu sobreviver a essa, né? Se eu sobreviver a essa, nunca mais, né? Eu vou vacilar, mas aí, então tem pelo menos esse lado bom, né? Esse lado bom da tempestade. Então, feito esse pano de fundo, para vocês entenderem um pouquinho que as tempestades acontecem, né? Comigo não tem isso não. Não. Você tem que dar glória a Deus todos os dias, porque até aqui o Senhor te sustentou, te livrou. Quantas tempestades que já aconteceu. Eu vou falar uma bem pequenininha que quase aconteceu na minha vida, né? Eu morei no Rio de Janeiro 2 anos e até hoje eu posso dizer para você assim que Deus tem me livrado de assalto, né? Até, assim, pessoal, já passou perto, assim, mas não chegou a mim. Nós, depois de morar 2 anos no Rio, nós fomos lá passear uns 4 meses, quando nós mudamos de lá. Fomos no Morro da Urca, que é o lugar lá que tem o Pão de Açúcar, né? Ali é uma entrada, só tem uma avenida que entra, não tem outra saída ali. Só tem uma avenida, que é uma mão que vai, outra mão que vem, eu não lembro o nome daquela avenida. Eu me lembro que 11 horas da noite, eu e minha esposa, nós estávamos voltando, nós fomos jantar com uns amigos lá, num restaurante que tem ali naquele lugar, e na hora que nós estávamos voltando, 11h30 da noite por aí, 2 assaltantes pularam na frente eu tinha 2 pistas, a nossa estava voltando e uma pista que vinha. Eles pularam na frente do carro da pista de cá, que estava vindo para a ilha, né, Morro da Urca, e com uma arma pesada, pararam o carro e, evidentemente, dali nós passamos. Mas se eles tivessem escolhido esse lado, era no nosso, né? E aí, são tempestades que às vezes você não sabe quanto que Deus já tem te livrado. Mas o texto que nós vamos ver aqui, que nós acabamos de ler, né? Nós vamos ver aqui, esse texto, nós estamos baseados aqui em 3 perguntas que são feitas nesse texto. A primeira pergunta que está lá no verso 38. Na primeira pergunta que está lá no verso 38, os discípulos falam assim, não te importa que pereçamos? Né? Essa é uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus, né? Então, quando nós vimos aqui, o que aconteceu ali? Eu estava lembrando vocês, né? Jesus tinha passado o dia inteiro ali pregando para aquela multidão, as pessoas estavam ali sendo curadas, libertadas, os discípulos estavam felizes da vida, né? Como deve ser gostoso aquele discípulo testemunhar, cegos passando a enxergar, coxo andando, pessoas sendo libertas, né? Aqueles discípulos estavam numa euforia tremenda. Mais um dia que ele viu lá milagres tremendos acontecerem. Aí Jesus falou assim, olha, já está tarde, vamos despedir a multidão aí. Jesus chama os seus discípulos para o barco, né, para nós atravessemos para o outro lado. Essa era a ordem que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos, obedientes, todo alegre lá, pegaram o barco e estava indo tudo bem. Jesus, como eu disse, a palavra também indica isso, ele, muito cansado, ele foi, deitou lá no cantinho do barco e dormiu. Aí veio aquela confusão toda do vendaval, aquela tempestade. Então, olha só o que acontece. Nós tínhamos ali os discípulos que estavam numa alegria muito grande. Daqui a pouco vem uma tempestade e aqueles discípulos experientes já não conseguiam mais jogar a água do barco, né? Eles jogavam 2, 3 baldes de água, entrava mais uns 10 baldes, e eles falavam assim, nós vamos afundar, nós vamos morrer, né? E aquele sufoco. Eu não sei se você já passou por situação em que a situação vai saindo do controle e você vai ficando desesperado. Eu já passei por situação dessa natureza, né? Eu creio que você também. Uma vez eu estava sendo arrastado por uma onda lá no mar, lá na praia lá da Enseada, e eu nadava, eu me achava uma pessoa experiente, nadava, aí nadava 3 metros, a onda me arrastava 4,
né? Eu nadava mais 4 metros, a onda me arrastava 5. E aí falei, não, calma, que eu vou conseguir. Aí os braços começaram a endurecer. De tanto nadar, os braços começou a dar cãibra. E a água começou a cobrir minha cabeça, né? E daqui a pouco eu já estava lá, vendo algas marinhas, assim, né? Foi quando eu clamei para Deus me livrar, né? E eu consegui sair, né? Que eu encostei a ponta do dedão na areia e a onda não me arrastou. Pode um negócio desse? Clamei a Deus, a onda não me arrastou. Aí veio a próxima onda, me empurrou e eu já saí andando, né? E mais por pouco, Deus não deixou. Mas eu estou vendo aqui, voltando para os nossos amigos dos discípulos de Jesus, naquele desespero, aquela alegria que eles estavam, tomou lugar lá o desespero, porque o barco ia afundar, e eles não davam conta, experiente do jeito que era. E aí, naquele desespero todo, eles olham Jesus dormindo no barco, né? Poxa vida, né? Olha só, Jesus tranquilo, né? Aquele momento que ele estava de adoração ao mestre, muda o humor deles. E eles chegam para Jesus, acorda Jesus e fala assim, não te importa que pereçamos? Isso foi uma pergunta? Não. Isso foi uma crítica, uma acusação, né, para Jesus, que estavam se afogando e que Jesus não estava nem aí. Então, o que é que muda o humor dessas pessoas numa crise, numa tempestade? O que é que leva a pessoa a que estavam até alguns minutos atrás adorando ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, né, por ter feito tantos milagres, e depois vem o desespero, e eles ficam ali desesperados mesmo, porque estão vendo que o barco vai afundar, e ele chega para Jesus e muda, de repente ele chega com uma pergunta, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda, né? Eles acordam Jesus com essa pergunta. Então, nós temos várias maneiras de clamar a Deus, né? Deus fala assim, clama a mim. Então não é para deixar, na hora do desespero, na hora que você precisa, é para clamar mesmo. Mas como é que você clama a Deus? Eu creio que se você estivesse no barco com aqueles discípulos, talvez você tenha feito a mesma coisa. Ou seja, quantas vezes que a situação de repente não chegou na água batendo no seu queixo, e você vendo que o barco estava afundando, que você ia morrer, que você não ia superar aquela crise, e você falou com Deus, falou com Jesus, de que forma? Quantas vezes você não deve ter chegado, Deus, você não está vendo o meu desemprego? Você não está vendo aqui a situação crítica que eu estou passando? Será que esqueceu de mim? Assim como aqueles discípulos, né? Eles não estavam ali naquele momento, clamando a Jesus como se clamaria. Hoje nós clamamos aqui na igreja, mas com certeza tinha um tom ali de censura. Tinha uma acusação para Jesus, que Jesus não estava nem aí com eles, porque onde já se viu? Nós morrendo aqui e o mestre dormindo, né? Então, a pergunta que a gente quer parar para pensar, o que levou esses discípulos, o que levou eventualmente você a agir assim com Deus, né? Eu não vou dizer afirmar, mas com certeza muitos de nós aqui naquele lugar dos discípulos faria a mesma coisa, porque na hora que vem o desespero, você começa a acusar, né, Deus, né? Você é um Deus injusto, é um Deus que não olha. Você fala que é um Deus que vê todas as coisas, mas o Senhor não está me vendo aqui nesse sofrimento? Não está me vendo aqui nessa situação, nessa angústia? Não está vendo que eu vou morrer? Né? Então, essa situação, o que leva, né, para que a gente possa estar vivendo um momento de adoração, passar a acusar Deus, né? O que leva a essa mudança? Primeira coisa, uma coisa que a gente observa aqui, que a razão que explicam, mas não justifica, né? Tem coisa que explica, mas não justifica, né? Ninguém tem direito de acusar Deus de nada, né? Ele te livra ou não te livra,
Deus não tem obrigação nenhuma, mas Deus é um Deus Pai, é um Deus que cuida. Mas como é que explica essa situação? Olha, ela explica, mas não justifica, né? Então, primeiramente, uma coisa muito comum. Aqueles discípulos, eles estavam em plena obediência a Jesus. Não é? Eles estavam ali no barco, não foi porque eles queriam. Jesus falou assim, entremos no barco, todo mundo, amém, mestre, vamos lá, né? Atravessamos para o outro lado, e eles, amém, vamos lá. E eles estavam em plena obediência a Deus. Então, nessa hora, a pessoa fica indignada, fala assim, se eu não estou em rebeldia, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade que Jesus me chamou, eu estou no ministério, eu estou aí louvando, eu estou aí contribuindo com o dízimo, eu sou um obreiro compromissado com a igreja, e como é que pode vir a acontecer essas coisas comigo? Né? Então, quando a pessoa está em obediência à palavra, é difícil ele entender entre aquilo que está acontecendo e o tempo de Deus agir. Né? Ele não aguenta, ele quer, as pessoas passam a querer que Deus, as pessoas estão tão acostumadas com esse mundo de apertar um botão e as coisas acontecem, que acham que apertar um botão Deus já vai correr e fazer a obra que você está pedindo. Deus até pode fazer isso, e Ele faz muitas vezes. Ontem foi muito interessante. Ontem de manhã eu tinha tanta coisa para fazer, tinha que acompanhar aqui a obra aqui da igreja aqui, que estavam revestindo um encanamento aqui para colocar um bebedouro de água aí, então tinha que vir aqui, tinha que preparar a palavra, e eu, assim, pensando comigo, né? Puxa vida, né? Eu quero passar ainda no sacolão, né? Para fazer uma compra que eu gosto de comer, assim, coisas assim, legumes, né? E eu preciso passar lá, quem sabe ainda dá tempo de passar no sacolão e comprar alguma coisa, às vezes uma mandioca, alguma coisa que a minha esposa faz gostosa, né? E eu, com aquele pensamento. Mas acabou que eu fiquei aqui até umas 11h30, depois eu fui lá buscar o irmão Aldo, estava numa outra obra lá, estava em tal. E moral da história, eu cheguei em casa 1h pouco. Não deu tempo de passar no sacolão. Quando eu chego lá em casa, né, que eu chego, vou olhar o almoço, a minha esposa tinha feito do jeitinho que eu tinha pensado, uma mandioca, né, uma sopa de mandioca que eu puxei para meu pai era fã de sopa de mandioca com um pedacinho de linguiça, alguma coisa assim, né? Então, olha lá o prato que eu pensei. Mas eu não fui no sacolão. A minha esposa, como é que foi? Aí ela veio contar para mim. Falou assim, olha, aconteceu um negócio muito interessante. Eu ia saindo, passou na rua um vendedor de mandioca e umas bananas, né? Aí ela já estava no meio do quarteirão, falou assim para ele assim, poxa vida, que bonita a sua mercadoria aí e tal, mas como eu estou sem dinheiro, quando que você passa aqui? Você passa de novo aqui? Aí ela falou assim, eu só passo ao sábado. Eu falei, então sábado que vem, você passa aqui em casa, né? Porque eu quero ver se eu compro, né? Para o outro sábado que vem. Porque hoje eu estou sem dinheiro. E ela estava no meio do quarteirão, ela nunca tinha visto a pessoa nunca tinha visto ela. E ele falou assim, não, mas pode ficar com a mandioca e com a banana, no outro sábado você paga. Olha, pode um negócio desse, o cara nunca tinha visto ela. Ela não sabia onde ela morava e confiou em vender para ela, né? Confiou em vender para ela sem nada. E ela falou, tá bom, então você está me vendendo, sabe como você vem receber? Eu moro lá naquela casa lá. Não, beleza. Eu tenho certeza que Deus, Ele olha as mínimas coisas, né? Pode um negócio desse? Ela não saiu para comprar, veio uma pessoa vender, ela não tinha recurso, a pessoa vendeu sem dinheiro. Ainda era a ideia dela, era negociar para comprar na outra semana. Falou, não, você pode ficar com a mercadoria hoje mesmo, né? E no final das contas, a palavra diz, agrade do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, né? Mesmo nas pequenas coisas, né?
Então eu louvo a Deus, né? Ele já fez tantas coisas grandiosas, mas essas coisas pequenas a gente vê que Deus pode fazer. Você orou e Ele imediatamente responde, mas Ele não tem esse compromisso de... hoje nós vivemos num mundo tudo na hora, né? O fast food, você vai lá e já pede, já sai o prato que você quer. Não, as coisas de Deus nós temos que saber pedir e aguardar o tempo de Deus. Então, às vezes esse momento dessa tempestade e os discípulos revoltados, eu imagino que você poderia estar revoltado também, é porque nós não conseguimos imaginar o tempo de Deus, né? Nós queremos as coisas para o nosso tempo e não esperamos o tempo de Deus. Então, aí a pessoa fala, se eu tivesse em rebeldia, por exemplo, que nem se fosse Jonas. Jonas, que nós conhecemos a história dele, Deus mandou ele pregar, para ir para Nínive, pregar o evangelho, e ele pegou o navio para Tarso, falou, não, de jeito nenhum, não vou para lá não quero. E Deus mandou então uma tempestade para aquele navio, de forma que ele foi lançado ao mar, veio um peixe grande que o engoliu, e ele acabou, né, depois de 3 dias no fundo do mar, ele se arrependeu e foi lá pregar o evangelho. Aí você vai falar, tá bom, então essa tempestade teve uma motivação, porque a pessoa estava em rebeldia. Mas e eu, que estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou na igreja, eu sou um daqueles líderes comprometidos, aquele membro que está presente. Por que acontece isso comigo? Então, uma coisa muito interessante que as pessoas reclamam é não entender por que as coisas acontecem. Mas eu queria, se você tem passado por essa situação, eu queria que você lembrasse a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo à igreja de Filipos, ele escreve para os irmãos no verso 12, né? Filipos, a carta de Paulo aos Filipenses, né? 1:12. Ele fala assim, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o enriquecimento do evangelho. Então ele fala para os discípulos, olha, meus amados, eu quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o enriquecimento do evangelho. Aí, os discípulos devem ter perguntado, mas e o que aconteceu? Aconteceu coisas boas na sua vida? Ele falou, não, muitas lutas. Paulo falou assim, não foram coisas boas, mas enriqueceram o evangelho. Aconteceram muitas lutas que vieram para o bem. Porque a palavra, Paulo já diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então saibam que todas as coisas que acontecem, se você é uma pessoa compromissada com a palavra, se é uma pessoa temente a Deus, não importa o que esteja acontecendo, creia que aquilo ali vai ter uma certa forma, você vai ver que foi boa. Que tudo que Deus faz é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom, nós já pregamos nessa linha aqui. Então, o que me aconteceu? Aí ele fala assim, olha, fui perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, fui abandonado e esquecido em Tarso. Quando ele começou o ministério dele, ele ficou quase 10 anos, os discípulos de Jesus não quiseram nem saber de Paulo, né? E ele ficou lá, fazendo tendas lá em Tarso, e ele ficou lá abandonado pelos os outros discípulos de Jesus. Em Listra, ele foi preso, tiraram toda a roupa dele, levaram ele para o cárcere e deram uma surra tão grande de chicote, aqueles chicotes com pedra de ponta de ossos, assim, de arrancar pedaços. Ele foi jogado na prisão, ensanguentado, nu. E nessas prisões, nessas cadeias que Paulo escreveu a maioria das cartas dele às igrejas, né? Que a igreja foi abençoada e hoje nós tiramos grande entendimento. E ele falou o seguinte, olha, em Macedônia, eu fui lá para uma missão de evangelismo, em Macedônia. E chegou lá em Macedônia, ele falou o seguinte, eu fui apedrejado e arrastado como morto para fora da cidade. Está achando que foi pouco? Ele falou assim, Deus mandou ele seguir para Roma. Aí Deus falou assim, agora você vai para Roma, né? E indo para Roma, o navio dele naufragou. Houve um naufrágio, né? Então aí, quando ele estava ali para morrer, né?
ele conseguiu nadar até a ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra para acabar de entortar, né? Mesmo assim, ele superou aquela situação e ele chegou a Roma. Como? Algemados, preso. E lá em Roma, ele já nos fins né? Já sabendo que já estavam chegando os tempos finais dele, ele fala o seguinte para os discípulos dele, para a igreja de Filipos, fala assim, olha, saibam que essas coisas que me aconteceram serviram para enriquecer o evangelho. E por que então isso nós estamos falando o quê? Que às vezes você está passando por lutas, por crise, por tempestade, e isso aí, irmãos, ao invés de reclamar, como o Tiago fala assim, dê glórias a Deus, né? Passar por tempestade, por tribulações, porque nisto Deus está te fortalecendo. Mas ninguém quer, mas então, aí a gente começa a ver o seguinte, né? Aqueles que são chamados por Deus, aquele que tem assim uma vocação mesmo, que sente o amor de Deus queimar, passa por luta, passa, todo mundo passa, mas glória a Deus que a sua vida, aquilo que você está passando, você vai ver que ajudou alguém. Você vai ver que teve pessoas, que uma pessoa só que estava indo para o inferno, e o seu testemunho ajudou a tirar aquela pessoa do inferno, já valeu a pena, amém? Como é bom a gente saber que Deus vai nos usar, o nosso testemunho, a nossa vida, para resgatar pessoas que não têm esperança nenhuma. Não tem pastor nenhum, é você, aquela pessoa que Deus escolheu para falar de Jesus. Então, a segunda razão para aquela pergunta, não te importas que nós pereçamos, Senhor? Ou seja, aquela acusação que Deus não está agindo na vida, né? Tem muitos crentes, muitos líderes que não sabem esperar o tempo de Deus. E a palavra diz, né? Aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião. Pode vir a tempestade, o terremoto que for, ele não se abala, mas permanece firme para sempre, amém? Então, mas tem muitas pessoas que não sabem esperar no Senhor. Tem pessoas que não confiam. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, que nesse estudo, então, tem muitas pessoas que acham que a oração pode mover o braço de Deus. Tem muitas pessoas, vamos orar para mover o braço de Deus. Deus já preparou tudo desde a fundação do mundo. Ele já nos enxergou, Ele já viu as nossas lutas, Ele já determinou a nossa vitória. Ninguém consegue mover o braço de Deus. Mas nós temos que crer que Deus tem um propósito na sua vida. Temos que crer que Deus sabe da sua história, que Deus sabe da sua luta, e que, às vezes, a sua luta é porque você não sabe esperar no tempo de Deus. Por exemplo, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que orou para conversão, mulheres de fé, que oraram pela conversão do marido mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para que Deus fizesse a obra, e Deus fez a obra, mas no tempo de Deus. Eu tenho um testemunho, um DVD gravado com o testemunho de um pastor de uma igreja aqui de Osasco, eu não me lembro o nome dele, mas que ele foi travesti. Alguém lembra desse? Hã? Repete o nome. Paulinho, é esse aí mesmo. O testemunho dele é fantástico. Esse homem de Deus, tremendo, né? Ele conta que o pai dele, ele era da igreja, se não me engano, Deus é Amor, uma coisa assim, era um crente, assim, super compromissado, e, de repente, na família dele, veio um menino com um problema, né? Um desvio, que cresceu já com a tendência para o homossexualismo. E esse menino cresceu, e ele conta que aos 12 anos já começou a se vestir de travesti, e para o pai, que era um crente fervoroso, aquilo lá era uma vergonha, né? Falar que o filho dele estava ali. E esse pai orava, buscava a avó dele também, todo mundo na família, acreditava que Deus era poderoso para mudar a história dele. E ele conta que quantas vezes o pai dele, depois do culto, ia nas ruas de São Paulo buscar ele, que estava fazendo ponto aí nas ruas, de calcinha, sem sutiã, como você vê essas pessoas travestidas na rua. E o pai tirava o paletó dele, colocava no ombro do filho e trazia ele para casa.
Quanta vergonha esse pai não deve ter passado, mas sempre acreditando. Aí ele conta que o pai dele morreu e não viu a conversão dele. Mas ele chegou o tempo do Senhor e ele se converteu e hoje ele é pastor. Não sei qual é a igreja dele, mas ele conta que hoje, né, então ele dá o testemunho dele. Então, irmãos, às vezes nós queremos que Deus faça a obra naquela hora. Mas a pergunta, uma vez Jesus fala o seguinte, né? Você está orando? Os seus joelhos já estão sangrando? Né? Quanto você tem orado, esperado no Senhor? Então, às vezes vem a tempestade e você começa a gritar, espernear, porque você acha que aquilo ali não é, já era para Deus ter atendido. Mas o que eu queria dizer para vocês, às vezes o sofrimento é maior por não saber esperar no Senhor. Eu fico imaginando Marta, a história de Marta foi tremenda, né? Quando Lázaro adoeceu, a palavra diz que Marta estava lá, morava em Betânia, e Jesus estava numa outra cidade, um dia de viagem de Betânia até onde Jesus estava pregando. E a palavra diz que quando Marta viu que o seu irmão Lázaro adoeceu, mandou um bilhete, um mensageiro para ir atrás de Jesus, pedir para Jesus vir para curar o seu irmão, né? Então, quando o mensageiro chegou a Jesus, um dia de viagem, quando ele saiu de Betânia para avisar Jesus, Lázaro já tinha morrido. Ele saiu e Lázaro morreu. Ele demorou um dia para chegar até Jesus, e ele chega lá para Jesus com um bilhete. Está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, se você ama, você tem pressa em curar, né? Então Jesus amava Lázaro, amava aquela família. Então Marta falou assim, ó, está enfermo aquele a quem amas. E esperava que Jesus fosse sair correndo, largasse tudo e fosse para curar Lázaro. E Jesus manda um bilhete para o mensageiro. Marta, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, sim para a glória do Senhor. E esse mensageiro chegou lá no segundo dia. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto e enterrado, porque lá naquela época a pessoa morria no mesmo dia e enterrava. Imagina o mensageiro chegando com o bilhete de Jesus para Marta, né? Está aqui o bilhete de Jesus. Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. E Marta, mas que absurdo, né? Olha, está vendo? Né? Jesus diz que ama. Se ele tivesse amado, ele vinha correndo. E Jesus demorou 2 dias ainda onde ele estava. E a palavra diz que ele chegou no 4º dia, né? E quando ele chegou para Marta, Marta recebeu ele, nem falou bom dia, nem falou shalom, nada. Já chegou e falou o seguinte para ele, se estiveras aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E já chegou acusando Jesus, né? Que ele não ligou, não se importou. Aí, o que ela fez? Ela conjugou o verbo no passado. Se estiveras aqui, Lázaro não teria morrido. Então, nessa situação, quando Jesus pega e responde para ela, fala assim, lá, Marta, deixa eu achar aqui a passagem aqui. Ele disse assim, Marta, no último dia, né, ele fala assim para Marta, né, quando Jesus chega, Marta nem dá bom dia, ele fala assim, olha, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E então ele pegou e respondeu, Marta, teu irmão há de ressurgir. Né? Jesus fala assim, Marta, fica fria, o seu irmão vai ressuscitar, o seu irmão há de ressurgir. E Marta responde de novo no passado. Falou assim, olha, responde no futuro. Eu sei que ele vai ressurgir no último dia, porque todos aqueles que estão salvos ressuscitarão. Aí Jesus falou assim para Marta, né? Falou assim, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está falando o seguinte, irmãos, eu ajo aqui, hoje e agora, né? Eu não preciso, a ressurreição sou eu. Então, quantas vezes nós sofremos porque nós
não sabemos esperar no Senhor. Marta sofreu demais, porque ela não esperou, ela sofreu porque ela falou o seguinte: olha, se Jesus estivesse aqui, não teria morrido. Mas Jesus mandou avisar que a morte de Lázaro, que a enfermidade dele não era para a morte. Ela acreditou? Não. Ela falou assim: ele já morreu, não há mais como. E Jesus falou o seguinte: ele há de ressurgir. Ela continuou não acreditando em Jesus. Falou assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei. Mas se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele falou assim: olha, eu ajo hoje, aqui e agora, porque eu não fui a ressurreição. Eu não serei a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é que nós precisamos crer. E quando nós não entendemos quem é Jesus, aquele Todo-Poderoso, nós sofremos porque nós não acreditamos nas promessas de Deus. Então, a primeira pergunta, a outra razão para que a gente sofrer, né, seria a falta de acreditar naquilo que Deus prometeu. Então, imagine nesse momento que nós estamos vendo aqui, os discípulos foram lá acordar Jesus. Mestre, não te importa que perecemos? A palavra diz que Jesus se levanta e repreende o mar, o vento, fala assim, olha, levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então, quando ele faz isso, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E nessa pergunta que nós vamos refletir. Ele fala assim: por que sois tão tímido? Por que não crê ainda? Por que não tem fé ainda? Pensa bem, irmãos. Os discípulos estavam ali 3 anos com Jesus, né? Jesus, né? Provando que ele era o Messias, através dos milagres testificados por todas aquelas pessoas. Hoje, nós conseguimos ver, assim, a história que está escrita na Bíblia mostra quem é Jesus. Então, nós sabemos quem é Jesus. Mas por que nós não temos fé? Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Por que estão tão apavorados com a tempestade? Por que estão tão tímidos? Então, a primeira resposta: porque a gente ainda não tem fé. Porque muitas pessoas, às vezes, na hora de ter fé, acreditar, eles cedem ao desespero. Primeiramente, razões para que você não tenha medo e tenha fé em Jesus. Primeiro, pela promessa. Pela promessa. Primeiro, são 3 respostas, começando com P. Promessa. Jesus prometeu para os discípulos: atravessemos para o outro lado da margem. Se Jesus falou assim, atravessemos para o outro lado da margem, ele não disse que ia para o fundo do mar. Se Jesus falou, isso vai se cumprir. Amém? Se Jesus falou que nós somos salvos, que ele estaria ao nosso lado. Então, tantas promessas de Jesus na nossa vida, que nós esquecemos da promessa do Senhor. Então, se nós temos a promessa do Senhor, então, um exemplo, Abraão não recebeu lá de Deus a promessa que ele seria pai de muita nação? Quando o anjo do Senhor chegou para ele com 90 anos, falou que ele seria pai, ele acreditou. Já Sara não acreditou. Com 80 anos, Sara falou assim: você mãe nessa idade, né? E Sara riu, né? Então, quando Abraão foi, depois de tantos anos esperando a chegada de Isaac, Deus pede para ele sacrificar Isaac. Quando ele leva Isaac para sacrificar, ele está levando aquele menino, né, para o sacrifício, e ele o menino e um burrinho com as varas, né, para a lenha para fazer o sacrifício. E o menino pergunta, o menino de 13 anos, fala assim: pai, a gente veio aqui para fazer o sacrifício, tudo bem, mas cadê a ovelha? Cadê, né, o cordeiro? Aí ele sabia. Ele falou assim: Deus proverá. E ele tinha tanta fé. O que ia acontecer, ele não sabia exatamente, mas ele tinha fé que Deus é um Deus de promessa. Se Deus falou que ele ia ser pai de tantas nações, de muitas nações, a hora que ele ergueu o cutelo para poder sacrificar o seu filho Isaac, ele falou o seguinte: mesmo que eu corte em 300 pedaços meu filho,
Deus tem promessa, Ele vai reconstruir tudo. E meu filho vai viver de novo. Irmãos, isso é fé na promessa de Deus. Então, nós estamos vendo aqui que às vezes nós titubeamos. E tem uma palavra que Deus tem feito lembrar todos os últimos cultos, que é Mateus 7,7. Jesus falou assim, olha, pedi e vos será dado. Procurai e vos achará. Batei e a porta vos será aberta. Então, se essa promessa já está dada, o que você tem pedido? Vai ser dado. O que você tem procurado? Você vai achar. Se isso é uma promessa, e a porta vai se abrir. A porta que você quer, Deus está falando, batei e a porta vos será aberta. Então, se você orar nessa palavra e acreditar, ela vai acontecer, porque é a promessa de Deus. Então, essa é uma grande razão para aquele discípulo não ter medo e ter fé. A segunda razão para eles não ter medo e ter fé é outra palavra começada com P também, a presença de Jesus no barco. Jesus estava ali no barco. Ele estava ali com eles. Então, se Jesus estava no barco, a palavra de Deus é que nenhum dos seus planos são frustrados. Então, se Jesus está no seu barco, você pode ter certeza que o seu barco não vai afundar, porque o Senhor é todo poderoso. Então, a pergunta é, se você está com situação difícil na sua casa, você tem clamado a presença de Jesus na sua casa? Às vezes a pessoa fala o seguinte, não, porque a minha vida não está muito certinha para eu trazer Jesus lá em casa, porque ele vai ver coisas tortas. Mas, irmãos, se você tem dúvidas, de entregar toda a vida sua para Jesus, entregar todas as áreas da sua vida, como é que Jesus vai poder operar na sua vida? Então, o que nós estamos falando? Se Jesus está no seu barco, a presença de Jesus é vitória garantida. Jesus está lá na sua sala, aonde que se você entregou a sua vida para Jesus, a casa inteira, o seu coração inteiro, e deixou uma área sem entregar, o que acontece? Dá legalidade para o inimigo visitar a sua vida. Então, mas quando você entrega a sua casa para Jesus, o inimigo volta lá, ele vai levar um pé na poupança violenta, porque Jesus está ali. E aonde Jesus está, o pecado, o mal não se atreve, porque ele é luz. Então, se você está entendendo o que nós estamos falando, e você procurar trazer a sua vida firme no Senhor, e pedir a presença de Jesus no seu lar, que Ele seja presente, o seu barco não tem perigo que não vai afundar nunca. Não tem demissão que vai te assustar, não tem enfermidade que vai te afundar, não tem problema financeiro que vai te tirar a tua paz, porque Jesus está presente. E a outra palavra aqui, a razão para você não ter medo, é a palavra paz. Jesus, quando entrou naquele barco, ele dormiu. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que Jesus não sabia que viria uma tempestade, que ia tentar afundar aquele barco? Já que Jesus não sabia, lógico que sabia. E como é que Jesus dormiu? Jesus fez mais ou menos que nem eu. Quando eu entro para viajar, eu estou muito cansado, para viajar de avião, assim, eu entro, não dá 5 minutos, eu já estou dormindo. E Deus está nas tuas mãos, E Jesus também, ele confiava no Pai que estava no controle. Então, não te preocupe. Jesus está mostrando o seguinte, eu confio que Deus está no controle. Não importa o tamanho da onda que está vindo na sua vida, Jesus tem tranquilidade de dormir sabendo que o Pai está no controle. Então, da mesma forma, nós temos que ter essa paz, sabendo que Deus está no controle. Você pode não saber como resolver o seu problema. A situação é terrível, você fala assim, eu não sei como é que vai resolver, mas que vai resolver, vai. Porque Jesus está no meu barco, amém? E se você tem essa fé, o seu barco não vai sucumbir jamais, porque Jesus está ali. E Ele falou que estaria conosco até o fim dos tempos.
Até a consumação do século, Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Irmãos, no livro de Mateus, nós não vamos precisar abrir lá, 14, de 25 a 33, fala de uma segunda tempestade. Fala de uma outra situação que Jesus estava pregando, e seus discípulos falaram assim, olha, vai indo lá para Cafarnaum, atravessa o largo lá. E Jesus ficou orando no monte. E os discípulos, de novo, pegaram o barco para atravessar o mar. E a palavra diz que veio uma tempestade tremenda, e aquela tempestade veio, e eles lutando com aquela tempestade, e não estavam dando conta, e já a noite adentro, e já era pela madrugada, e Jesus veio ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Essa vocês lembram. E nessa vez, qual é a diferença de Jesus nessa tempestade que nós falamos para essa outra? Que Jesus, vendo os discípulos, né? Eles estavam lá assustados ao ver Jesus andando sobre o mar. Jesus acalma na primeira vez. Na primeira tempestade, Jesus acalmou o mar, assossega-te, cala-te, e depois tirou o medo do coração dos discípulos. Né? Os discípulos assim, poxa, quem é este, né? Nessa vez agora, Jesus viu uma situação diferente. Jesus chega e os discípulos estão todos assustados ali com medo. Primeiramente, Jesus faz o quê? Ele tira o medo dos discípulos. Acalma-te, sou eu. Depois que ele tira o medo do coração dos discípulos, então ele acalma o mar e a tempestade. Então, irmão, às vezes, isso aqui, Deus está falando para nós, que às vezes a tempestade maior está dentro de nós. Jesus primeiro vai acalmar a nossa tempestade interior, para depois trabalhar aquilo que está ao nosso redor. Às vezes, Jesus precisa mostrar para você, né, que aquilo que está dentro de você é maior do problema que você está vivendo, está administrando. Então, Jesus, ele enxerga essa grande diferença. Então, nessa vez aí, Jesus, primeiro ele trabalhou o medo que estava no coração, na alma dos discípulos, para depois acalmar o mar. Isso também faz muita diferença, porque nisso aí, às vezes, o problema maior está dentro de nós. Jesus, ele vem pisando sobre as águas para mostrar que o problema que nós temos, a onda pode ser grande do jeito que for, mas está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem controle, ele tem poder de pisar nos nossos problemas. Então, quando nós enxergamos nossos problemas, às vezes nós colocamos um problema maior que Deus. Nós, assim, achamos que a nossa situação, que Deus não vai conseguir resolver. Nós, às vezes, não sei qual que é que passa pela cabeça dos irmãos, mas tem muitas vezes que eu vejo a pessoa falando assim, eu nem estou orando mais a Deus, porque Deus não vai resolver esse problema aqui. Então você está subestimando o poder de Deus. Você está subestimando a importância que Deus dá para a sua igreja, para os seus filhos. Então, irmãos, a última pergunta que os discípulos fazem assim, quem é este que até o mar escuta e o vento obedece? Quem é este? Quem é este homem que nós estamos falando aqui de Jesus? Irmãos, a palavra nos ensinou que ele é aquele que estava na fundação do mundo. Quando Deus chamou a criação na fundação do mundo, ele estava lá, ele falou assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá. Quem é esse? Jesus era aquele que estava ali presente, quando a palavra diz assim que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra diz que Jesus é aquele que por meio dele, para ele e por ele, tudo foi feito nele, sem ele nada se faria. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Todo-Poderoso, nós não conseguimos entender certas coisas, porque às vezes nós vemos um Jesus pregado na cruz, que não está mais na cruz. Então, quem é esse? Esse é aquele que é o centro das Escrituras, aquilo que Deus mostra, né? Mostra através da palavra, né? Que aconteceria.
através do Antigo Testamento, já está representando Jesus que viria para libertar. Quem é esse que os discípulos falam assim, que tem esse poder? Jesus é aquele que morreu na cruz para que nossos pecados fossem todos salvos. Quem é esse, né? Quem é esse? Aquele que pôs a coroa de espinho que era para nós ter posto, que nós não aguentaria subir naquela cruz, ele subiu na cruz, e é aquele que fez tudo para que a gente pudesse ter esperança. Então, se Deus fez tudo isso, se Jesus fez tudo isso por nós, na hora que vem a tempestade, nós temos que crer que tudo que ele fez tinha um propósito, que tudo que ele fez é porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Às vezes você está pensando uma coisa, a palavra diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido. Então, o que Deus está falando para nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos que nele crêem não pereçam. Se nós não crermos nele, nós vamos perecer. Se nós não crermos que Jesus é aquele que olha para nós, conhece os seus problemas, conhece os meus problemas, sabe das nossas fraquezas, e ele falou, olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus é tremendamente poderoso para poder nos acalmar a tempestade que está na sua vida, para fazer o mar se calar. Então nós temos que crer. E Jesus fala o seguinte, para que Jesus possa falar, valeu a pena morrer pela igreja, porque hoje ela crê, e ela é uma igreja vencedora. Amém? Então não tem vento, não tem tempestade na nossa vida que Jesus não possa vencer, porque a palavra diz que ele já fez tudo que precisava ser feito. Ele desceu ao inferno, roubou a chave da morte, do inferno. Então a morte não tem mais poder sobre nós. O inferno não tem mais poder de manter ninguém preso, porque a chave está na mão de Jesus. Então se você vê alguém preso no pecado, preso por seja o que for com o inferno, você fala assim, olha, essa prisão aí é ilusória. Por quê? O diabo está mantendo a pessoa presa sem chave. E sem chave ninguém prende ninguém. Se a chave está na mão de Jesus, nós vamos dar uma bela de uma gargalhada na mão daquele que está querendo roubar a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa família. Amém? Então, sabendo que Deus é maior para fazer tudo isso, nós temos que tomar um passo de fé e não deixar que as tempestades que venha nos sucumbir, porque aquele que está firmado na rocha, o importante é, ao passar por toda essa situação, nós continuarmos em pé, amém? E Deus nos mantém em pé, e Ele deu o seu Filho para que a gente possa ter a força que nós precisamos. Então fique em pé, vamos agradecer a Deus pela fortaleza que Ele nos dá. Pensa, quantas vezes você não tem sofrido por falta de crer na promessa de Deus? Vai pensando, quantas vezes uma situação terrível que se abateu, pode ter que tenha acontecido, ou está acontecendo, não tem roubado a sua esperança. E Deus está falando que tem jeito, porque Jesus venceu toda o pecado, venceu toda a ação do inimigo na nossa vida, e toda a tempestade, Ele fez questão de pisar sobre as ondas para mostrar que Ele está por cima de todas as tempestades. Feche seus olhos. Senhor,